Oi pessoal, meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho, e hoje, dando sequência a esses vídeos em que eu venho falando das complicações, a gente vai falar sobre o outro lado da moeda, porque tudo na vida é assim, tudo tem dois pontos de vista e todas as decisões nossas têm consequências para um lado ou para outro. Então hoje eu vou falar sobre as consequências e as complicações de não se operar quando se há indicação para se fazer cirurgias do quadril e do joelho. Acompanhe o vídeo até o final, que eu garanto para vocês que vocês vão ver que talvez não compense levar em conta aquelas mínimas complicações dos tratamentos cirúrgicos quando vocês virem todas as complicações advindas do não tratamento cirúrgico quando esta é a única indicação. Vamos lá? Bom, então como eu disse, eu venho numa sequência de 3 vídeos, esse é o terceiro deles, e só para relembrar para quem ainda não acompanhou os anteriores, que vale bastante a pena, o primeiro vídeo falando de complicações, citando as complicações, foi um vídeo muito técnico. Eu me preocupei em apresentar números e estatísticas que dão as probabilidades e riscos das vantagens e benefícios das principais cirurgias ortopédicas de quadril e de joelho e números as chances de algo dar errado. A quantidade e probabilidade de acontecer as principais complicações nessas cirurgias também. O segundo vídeo foi um vídeo um pouco menos técnico, menos preocupado com estatísticas, números, trabalhos, artigos. Foi um vídeo chamando a atenção de complicações cirúrgicas são raríssimas. No entanto, quando elas ocorrem conosco ou com alguém muito próximo da gente, a gente esquece os números e elas nos abalam e nos geram medo do mesmo jeito. Porém, o que eu quis chamar a atenção no segundo vídeo é que quase todas, praticamente todas as complicações que nós já havíamos visto no primeiro vídeo, que são raríssimas, elas são plenamente evitáveis na maior parte das vezes e mesmo quando elas ocorrem, elas têm solução. Então é importante que os pacientes entendam isso. Eu tenho chances muito pequenas de complicar em cirurgias, nas principais cirurgias de quadril e de joelho, e que quando isso acontece, na minoria dos casos, existe praticamente sempre uma solução para aquela complicação. E o terceiro vídeo, então, Inácio, vai falar sobre o quê? Vamos falar, como eu disse na introdução, sobre o outro lado da moeda. Poucas vezes a gente para pensar no porém. Tá bom, e se eu não operar, o que pode acontecer de ruim? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Claro que eu vou explicar aqui, partindo do pressuposto, primeiro, eu não estou falando, questionando indicações cirúrgicas. Esses vídeos não são sobre isso. Eu estou partindo do pressuposto, para todos os 3 vídeos, que há uma indicação cirúrgica precisa. Ou seja, outros métodos de tratamento foram tentados, foram excluídos, não tiveram sucesso, ou houve uma decisão na balança de custo-benefício de que a melhor indicação é o tratamento cirúrgico. Tá? Esse é o primeiro ponto. Que a indicação cirúrgica é inquestionável. É desse grupo de pacientes que eu estou falando. E, para efeito deste vídeo, eu vou falar, não vai ser um vídeo técnico, é um vídeo numa linguagem bem informal, e eu vou falar dos seguintes aspectos. A gente vai partir do pressuposto que eu apresentei as 5 principais cirurgias ortopédicas de quadril e de joelho, que são as maiores, as mais frequentes na nossa prática, e a gente vê que dá para dividi-las em 2 grupos básicos. Um grupo que trata de doenças degenerativas, das artroses, as artrites, as doenças em que há desgaste da junta, e um outro grupo que é o das lesões esportivas, vamos dizer, lesões traumático-esportivas, lesões em que houve um traumatismo, em que houve uma lesão aguda, não foi algo que veio machucando ao longo dos anos, foi uma lesão
no movimento brusco, na prática de alguma atividade física, alguma lesão desse padrão. Então são dois grupos bem distintos. E a gente vai assumir o seguinte: quando a indicação precisa, foi o que eu falei um pouco antes, para se indicar cirurgia nesses pacientes de doença degenerativa, de artrose, normalmente pacientes mais velhos, grande parte deles pelo menos, a gente vai assumir que se eu tenho indicação de fazer esse tratamento e eu não quero, seja lá pela razão que for, ou porque eu não posso ser operado, ou porque eu tenho tanto medo que todos os esclarecimentos que o Inácio me fez nos vídeos, ou que a literatura me mostrou, ou que o meu médico, que não é o Inácio, me fez, não foram capazes de me convencer de operar. Eu vou assumir que se eu não operar, tendo que operar esse paciente de artrose, eu vou ter uma consequência básica, que é imobilidade. É isso que a dor da artrose, a dor da artrite, te leva a ter quando você não a trata. E repito, se houve uma indicação cirúrgica, é porque os outros métodos não estão adiantando. Então as medicações já não são capazes de tirar a dor, a fisioterapia já não é capaz de tirar a dor, as terapias infiltrativas, os bloqueios, as infiltrações também não estão sendo capazes. Eu só tenho a indicação cirúrgica como solução. E ainda assim eu não quero porque eu tenho medo. O que vai acontecer? A dor vai te limitar a tal ponto que você vai perder mobilidade. Tá? Então a imobilidade é uma complicação que a gente vai destrinchar e abordar de não se operar quando eu tenho essa indicação de doenças degenerativas. E no outro grupo, de lesões esportivas ou lesões traumáticas pontuais agudas, a gente vai assumir que, de novo, outros tratamentos deram errados. Logo, se eu tenho uma lesão desse tipo que me gera dor e provavelmente me fez parar de praticar a minha atividade esportiva preferida e muitas vezes limitações básicas até do dia a dia, como subir escadas, passear ou fazer caminhadas numa viagem, coisas desse tipo, qual é a complicação advinda disso se eu não quero tratar, se eu não quero operar? Se essa for a única indicação. Sedentarismo. Isso vai te afastar da prática esportiva e talvez te afastar até mais de atividades de uma demanda razoável, de um nível de exigência razoável, não precisa ser um esporte necessariamente, do dia a dia, como o exemplo que eu dei de caminhar numa viagem para conhecer uma cidade. Então é disso que a gente vai falar hoje aqui. As duas principais complicações de não se fazer cirurgias ortopédicas do quadril e do joelho, quando bem indicadas, são imobilidade e sedentarismo. Vamos ver agora o que essas duas complicações levam a acontecer com o nosso corpo. Aonde essas duas complicações vão nos levar. Só para vocês terem uma ideia, eu falei que não é um vídeo muito técnico e que é uma linguagem que todo mundo compreende, mesmo quem não é da área da saúde. Na verdade, todos nós sabemos essas coisas. A questão é que a gente meio que quase que quer esquecer e não quer se atentar para isso quando a gente está com muito medo de qualquer coisa, no caso, o medo de passar por uma cirurgia. Mas eu estou falando isso porque na semana passada, ou 2 semanas atrás, um dos principais telejornais mais famosos aí do país fez uma notícia, uma reportagem sobre uma pesquisa recente, se eu não me engano foi do IBGE, relatando os maiores medos das pessoas acima de 60 anos. Tá? E nessa pesquisa não veio nenhuma grande novidade, não, porque quase que uma vez por ano sai uma pesquisa nessa linha e sempre fala a mesma coisa. E eu vou te dizer qual foi o dado campeão, o maior medo das pessoas acima de 60 anos, no Brasil, essa pesquisa foi feita no Brasil, era de perda de mobilidade. Olha só que coisa. O maior medo das pessoas acima de 60 anos, pensando no seu futuro, era o medo que elas apresentavam de envelhecer, era medo de perder a mobilidade. Olha como tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui.
E em outros trabalhos, outras pesquisas que também questionaram pessoas acima de 60 anos, um outro medo que aparece muito frequentemente, está sempre ali entre os três, é medo de cair, medo de queda. E uma coisa é diretamente ligada à outra. Imobilidade e queda, que muitas vezes leva à fratura, são diretamente ligados e vocês vão ver isso aqui. Só que a imobilidade leva a muitas outras coisas. E é disso que eu quero chamar a atenção aqui, tá? Começa que eu não vou falar nem de dado nenhum agora. Eu vou falar de uma coisa que todo mundo que convive com algum idoso ou conviveu, eu como os que me acompanham aqui sabem, tive uma vivência, minha juventude inteira, muito próxima dos meus avós e acompanhei isso de perto. A pior coisa que tem para o idoso, paciente mais velho, é perder a autonomia. Eles detestam e é plenamente compreensível. Isso não é só para eles, para nós também, mas isso fica mais evidente quando você está passando ali dos seus 80 anos, esse drama e essa ansiedade que é gerada neles de depender de alguém para qualquer coisa. Isso é muito ruim. A perda da independência, a perda da autonomia abala definitivamente os pacientes, especialmente os pacientes mais velhos, mas todos que estão na iminência disso acontecer. E aí entra a questão da mobilidade. Se eu não tenho mobilidade plena, eu dependerei de alguém para fazer as coisas por mim ou para me ajudar. E isso é muito ruim. Então a gente tem que pensar nisso no momento de decidir não se submeter a um tratamento cirúrgico quando esta é a única indicação ou a melhor indicação possível. Tá? Adicionalmente, vou mostrar o que a imobilidade gera em todo o corpo. Por exemplo, no sistema muscular, a nossa massa muscular. Você sabia que um paciente imóvel, claro que aqui eu estou falando de extremos, um paciente que depois já alcançou uma imobilidade completa quase, ele está acamado, ele está numa cadeira por dor, mas isso não é raro de acontecer. Chegam muitos pacientes aqui no consultório nesse estado, que ficaram sofrendo por dor até ficarem acamados ou numa cadeira de rodas, tá? Quando a pessoa está nessa situação, há uma perda de massa muscular de 1 a 3% por dia nessa situação. Sendo que nos primeiros 10 dias de mobilidade extrema, essa perda é muito grande. Façam os cálculos, então, e vejam que não precisa ser tanto tempo, mas coisa de 3 meses, a pessoa pode chegar a perder 70% da sua massa muscular. Isso é muito grave. E é grave por quê? Porque todos nós precisamos de músculo. E a partir do momento que essa perda fica tão intensa desse modo, você pode saber que é difícil a reversão para um estágio de mobilidade plena. Outra preocupação, nossos ossos, a massa, a densidade mineral óssea, que é o que leva à osteoporose quando nós não temos ela no nível adequado. A imobilidade leva à osteoporose franca. Um período de somente 20 a 30 semanas, mais uma vez aí a gente está falando de mais ou menos 5, 6 meses de imobilidade nesse estágio que eu falei, pode levar a uma perda de massa óssea tão grande que ela simplesmente pode ser irreversível. E nunca mais eu consigo atingir uma densidade mineral óssea adequada naquele paciente. E se eu não tenho massa óssea boa, não tenho massa muscular, como é que eu vou fazer essa pessoa voltar a se mexer? E se ela voltar a andar, e voltar a ter mobilidade e independência, que é o que nós desejamos, o risco de queda e de fratura, levando a uma internação e a consequências mais graves, é muito alto. Outro problema no sistema músculo-esquelético, outro problema ortopédico que advém da imobilidade. Contraturas e deformidades. Se você coloca alguém parado numa posição fixa a maior parte do tempo, se ela fica só sentada na poltrona, vendo a televisão porque não consegue se mexer por dor, durante 12, 13 horas por dia, em poucos dias, em algumas semanas, você não consegue mais mover as articulações daquela pessoa. Ela vai ter contraturas em que talvez sejam também irreversíveis.
o tecido vai ficando contraturado, os tendões, os músculos, os nervos, como as pessoas falam, você não consegue mais esticar um joelho, esticar um tornozelo e ter uma mobilidade adequada para novamente tentar colocar aquela pessoa autônoma e independente. Mais um problema, pele. Quem convive proximamente com um paciente com maior imobilidade já viu isso com certeza. A presença, o aparecimento de úlceras de pele. Tem um estudo recente que saiu, tem vários mostrando isso, mas esse mostrou exatamente esse número, que em pacientes com imobilidade extrema em ambiente hospitalar, em somente 3 meses, cerca de 11% deles apresentavam uma úlcera de pele, uma escara, em que fica aquela ferida aberta e não se consegue fechar. Isso eu estou falando de pacientes no ambiente hospitalar, ou seja, sendo monitorados e cuidados por uma equipe de enfermagem e uma equipe médica. E ainda assim, 11% apresentaram úlceras após 3 meses. Isso é uma preocupação muito grave, porque essas úlceras levam a dor, mais dor, e a infecções. E a dificuldade no fechamento delas e voltar a ter uma pele sadia é muito grande se a imobilidade não for tratada. Problemas neurológicos, esses nem se falam. Você imagina uma pessoa imóvel, com uma capacidade de interação com os outros extremamente reduzida, como que fica a cabeça dela? Faltam estímulos, ela tem poucos estímulos, porque ela não está em contato com outras pessoas frequentemente e autônoma o suficiente para fazer o que der vontade de fazer. Isso leva a uma perda de atenção, déficit de memória, falta de coordenação, falta de equilíbrio, perda da velocidade de reação e de resposta para, inclusive, poder se defender e não escorregar, não ter uma queda, uma completa desorientação temporal e espacial, porque se eu estou parado no mesmo lugar, eu paro de acompanhar como é que está o transcorrer do dia lá fora, vamos dizer assim. E tudo isso não é difícil imaginar que vai te levar com frequência a insônia, ansiedade extrema e depressão. Um mal imenso que isso causa para uma pessoa imóvel. Sob o ponto de vista gastrointestinal, do sistema digestivo e urinário, essa imobilidade vai levando a um desuso desses sistemas e a uma atrofia dos tecidos que fazem a digestão do nosso corpo. Isso leva a refluxo, azia, gastrite, queimação, leva a prisão de ventre. No sistema urinário, leva a uma estase, uma paralisia, um acúmulo de urina nas vias urinárias, na bexiga. A urina parada e também no sistema digestivo, a constipação, a prisão de ventre presente a maior parte do tempo, levam a infecções que muitas vezes podem se tornar infecções gravíssimas. Infecções urinárias, infecções intestinais que podem se disseminar para o corpo inteiro. O mesmo acontece com os pulmões. Ficar parado leva a uma perda da capacidade respiratória muito grande e predispõe enormemente a pneumonias. E pneumonia em pacientes que estão imóveis muitas vezes leva a infecções generalizadas gravíssimas. Sob o ponto de vista cardiológico, o coração sofre muito com a imobilidade, assim como o restante do corpo. Por exemplo, uma imobilidade um pouco mais extremada, de apenas 3 semanas, leva a uma queda da performance cardíaca de 25%. 1/4 da performance cardíaca desaparece com 3 semanas de imobilidade. E a gente pega pacientes, às vezes, no consultório com meses numa cadeira de rodas, ou meses acamado, porque não quis ou não pôde buscar as soluções adequadas para aquele problema. Em última instância, ficar parado e imóvel leva a mais dor. As articulações precisam de movimento, elas se nutrem pelo líquido gerado com o movimento da junta. Se eu deixo uma junta parada, fora todos aqueles outros problemas que eu falei no início, isso vai gerar uma dor excruciante, em que quando eu tentar mexer essa junta, vai doer muito mais e vai levando a um círculo vicioso, uma bola de neve do mal, em que o paciente começa a não querer mais se mexer mesmo. Então, todas essas alterações
vão se somando e criando um cenário em que aquele paciente progressivamente vai desejando e somente conseguindo ficar cada vez mais imóvel. Ou seja, uma perda de mobilidade que inicialmente pode parecer muito pequena, pode chegar, em última instância, a uma imobilidade extrema. E essa imobilidade extrema pode levar a complicações tão graves que podem culminar com a morte. Imobilidade é igual a perda de dependência, perda de autonomia, depressão por não conseguir fazer as coisas, todas essas alterações no organismo e, em última instância, morte. É neste ponto que pode chegar. É importantíssimo que vocês tomem consciência disso. Claro que aqui eu estou falando de situações extremas, mas repito, não é raro pacientes deixarem chegar neste ponto. Às vezes a imobilidade começa muito sutil, o paciente, eu faço tudo, doutor, eu só não viajo mais. Depois passa um ano, não, eu faço tudo, doutor, eu só não viajo e não vou mais à padaria andando. Depois passa o outro ano, não, doutor, dentro de casa eu faço tudo, eu só não saio na rua. No outro ano, não, doutor, na sala eu fico bem, mas para ir para o quarto, meus filhos me levam de cadeira de rodas. Passa o outro ano, a pessoa está acamada, tá? Entre aspas, por uma simples artrose, por um problema articular, ela terminou numa cama, o que pode levar a todos esses outros problemas que eu descrevi aqui. Então vejam bem a conexão do que lá atrás, às vezes, uma artrose grave, uma conversa com o médico, uma decisão de que a cirurgia seria a melhor opção porque as outras coisas não adiantaram mais, e aí um medo extremado, mesmo tendo ouvido todas as explicações, me faz não querer operar de jeito nenhum. Como eu escuto isso com muita frequência aqui. Mesmo após todas as explicações, 1, 2, 3 consultas, o paciente, ele é autônomo, o paciente tem poder de decisão. Só você, paciente, pode decidir o seu destino. Mas muitos olham para mim e falam, Inácio, você me explicou tudo, mas ainda assim eu morro de medo de cirurgia e eu não vou fazer. Mas vejam até onde uma decisão desse tipo pode levar. Por isso que eu fico muito preocupado quando escuto isso e gosto de chamar a família inteira para a gente conversar junto quando o paciente permite, obviamente, para que haja realmente uma reunião em casa e uma conversa de todas aquelas pessoas que se amam e um debate para tentar chegar na melhor solução. Porque a imobilidade e a imobilidade com dor, mesmo utilizando medicações e outras coisas que a gente vai fazer, claro, para tentar aliviar o sofrimento desse paciente, mas muitas vezes não consegue, pode ter um destino trágico. Ficou claro? E para o outro grupo de lesões que a gente comentou, as lesões traumáticas, agudas, esportivas, também é divulgado amplamente na mídia o tempo inteiro o que pode advir da principal complicação de não se tratar essas lesões a ponto de não te permitir fazer uma atividade física ou atividades do dia a dia de demanda um pouco mais alta, que é o sedentarismo. A mídia fala o tempo inteiro sobre os males do sedentarismo. Para você ter noção, a Organização Mundial de Saúde considera o sedentarismo, a falta da prática de atividade física, como a principal causa de doenças e invalidez no mundo. É estimado que cerca de 2 milhões de mortes no ano são causadas pela falta de atividade física. E simplesmente todas as causas de mortalidade são elevadas quando o sedentarismo está presente. Então, mais uma vez, vejam até onde a gente pode chegar simplesmente por uma opção de não resolver, às vezes, assumir o tratamento completamente para voltar plenamente à sua atividade física. Doenças cardiovasculares,
diabetes mellitus, osteoporose, essas praticamente dobram o risco com o sedentarismo. Obesidade também entra neste bolo. Ainda tem sua incidência elevada pelo sedentarismo, pela falta de atividade física. Hipertensão arterial, obviamente. Câncer de cólon, especialmente, tem uma associação direta com a prática de atividade física, com o sedentarismo, a falta da prática de atividade física. E, mais uma vez, ansiedade e depressão. Aí nós vemos, no mundo moderno, uma incidência altíssima de depressão, e muitas vezes a gente não está enxergando as causas que estão levando a ela. Claro que são várias, mas a falta de atividade física está presente nesse conjunto de causas que podem levar à depressão também. Então, de maneira bem simplista, eu quis mostrar aqui o outro lado da moeda. A faca de dois gumes, a gente mostrou nos primeiros 2 vídeos as chances, riscos e complicações advindas de tratamentos cirúrgicos, o que poderia acontecer em virtude do tratamento, e hoje eu quis mostrar o que pode acontecer em virtude do não tratamento, em virtude de eu não fazer uma cirurgia que está bem indicada, tá? Repito, Inácio, isso vale para todo mundo? Isso vale para todos os casos? Claro que não. Aqui eu estou usando situações exemplares e de extremos. Nada substitui a conversa e a avaliação individual de cada caso. Existem casos e casos. Existem pessoas que têm contraindicação formal ao tratamento cirúrgico. Tá? Eu estou falando aqui de pessoas em que a indicação é precisa, foi bem indicada, foram excluídos outros métodos de tratamento que não deram certo e que ainda assim houve uma opção por medo de não se submeter ao tratamento cirúrgico. Então eu estou querendo chamar a atenção de nós também devemos ter medo, e aí sim, talvez muito mais medo, talvez não. Devemos ter muito mais medo das complicações como imobilidade e sedentarismo, que podem ser advindas de um não tratamento cirúrgico quando eu tenho uma doença degenerativa grave, avançada, ou uma lesão aguda traumática que não me permite praticar atividades físicas e não melhora com outros métodos. Foi isso que eu quis dizer aqui. Espero que o recado tenha sido dado. No fundo, o que eu quis com essa série de 3 vídeos falando das complicações foi dizer o quê? Debatam, discutam, conversem com o médico de vocês, estudem, conheçam o problema, tenham todas as informações necessárias para que, colocando na balança, vocês possam decidir para que lado vocês vão deixar essa balança pender. Que decisão vocês vão tomar? A liberdade de escolha e a decisão de tratamento é sempre do paciente. Só que para poder fazer isso com consciência, ele tem que estar esclarecido, tem que ter conhecimento, e esse conhecimento tem que vir de nós, médicos, profissionais da saúde como todos, é que temos a obrigação de passar para vocês, pacientes, isso, porque isso é um direito de vocês e só assim vocês poderão escolher a melhor conduta para o caso de vocês. Espero que tenha ficado claro o recado dado nessa sequência de 3 vídeos. Se você não viu os outros 2, aconselho que veja e peço mais uma vez a força, a ajuda de todos vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, espalhe para as pessoas que você acha que possam ser beneficiadas com isso, espalhe para os amigos. Se gostou do canal, se inscreva no canal, está aqui embaixo o link. Quando se inscrever, clica no sininho que tem para que você seja notificado quando tiver novos vídeos e me acompanhe nas redes sociais, @doutor.inacioventura no Facebook e no Instagram. Entre no meu site, dê uma lida nos textos que estão lá, isso tudo pode ajudar muito na decisão. É o inacioventura.com.br. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e um grande abraço. Até o próximo vídeo.